Olá! No vídeo de hoje eu vou te apresentar o sistema RM Vitae, ou TOTUS Gestão de Pessoas. O sistema RM Vitae é o módulo da linha TOTUS RM que é responsável pelo controle e automação das atividades que são realizadas pelo setor de recursos humanos. O sistema vai se basear em 5 frentes principais, que são a parte de planejamento e captação, a parte de acompanhamento, o desenvolvimento, a valorização e a parte de gestão organizacional. Vamos acessar o sistema e fazer uma visão geral sobre essas funcionalidades. Bom, o primeiro menu que temos é o de planejamento e captação. Esse menu é a porta de entrada das pessoas para a empresa. É através dele que fazemos a captação das pessoas que irão fazer parte da organização. Na parte de banco de talentos, nós temos os cadastros de candidatos, currículos externos, painel de opções e algumas tabelas auxiliares. O cadastro do candidato serve para você registrar as informações de candidatos que posteriormente se tornarão funcionários da empresa. Já a opção de currículos externos está associada ao RM Portal, uma outra solução TOTUS que permite que pessoas externas cadastrem seu currículo de forma independente no sistema, possibilitando que a empresa identifique possíveis candidatos para as vagas que forem abertas. O cadastro de painel de opções vai disponibilizar itens que permitem o gerenciamento das opções que serão apresentadas para os candidatos externos, ou seja, quais campos que irão aparecer no formulário para a pessoa preencher e qual a ordem de exibição que será apresentada. Por exemplo, primeiro a pessoa preenche os dados pessoais, depois ela preenche as formas de contato, etc. Nas tabelas auxiliares, você define os registros que o candidato poderá informar no momento da inclusão do currículo. Por exemplo, você define que a empresa trabalha com 3 tipos de idioma: inglês, espanhol e francês. Quando o candidato for preencher o currículo, somente essas 3 opções de idioma irão aparecer para ele. Saindo dessas opções relacionadas ao banco de talentos, vamos para a parte de seleção, que tem as opções de painel de etapas, painel de seleção, seleções, perfis de vaga, triagem e tabelas auxiliares. Começando pela parte de tabelas auxiliares, nós temos as opções de etapas, filtros e campos complementares. As etapas são as fases que nosso processo de seleção irá passar. Logicamente, essas etapas irão mudar de empresa para empresa. Então você pode criar as etapas de acordo com as regras definidas pelo seu setor de RH. No nosso exemplo, a primeira etapa de uma seleção começa pelo anúncio, depois pela triagem, entrevista e assim sucessivamente. Na opção de filtros, você pode criar filtros que serão utilizados posteriormente nos processos de triagem. E temos a opção de campos complementares, onde você pode criar campos customizados de acordo com a necessidade da empresa. Na opção de triagem, o sistema possibilita filtrar os candidatos no processo de captação. A triagem pode ser feita de diversas formas, através dos dados pessoais, dados profissionais ou de localização, por exemplo. A opção de perfis de vaga é a que permite o gerenciamento das demandas de captação da empresa. Possibilita tratar um perfil de seleção para uma determinada função que deverá ser ocupada. O item de seleções permite avaliar o potencial
e identificar as pessoas mais adequadas para exercer a função em relação ao perfil de vaga desejado pela empresa. Através dessa funcionalidade, a pessoa avaliada com o perfil adequado vai ser colocada em processo de admissão. O painel de seleção permite uma visualização ampla do processo de captação de uma determinada vaga, possibilitando visualizar a vaga em questão, suas respectivas etapas e também os candidatos que estão inseridos no processo. Na opção de painel de etapas, é possível obter uma visualização rápida das seleções, além de possibilitar a identificação das despesas, requisitos e candidatos que fazem parte de cada etapa. Saindo da parte de seleção, temos o item questionário. Nele nós vamos cadastrar os questionários que são utilizados na seleção de pessoal. Através dos questionários, nós vamos conseguir conhecer melhor os candidatos que se inscrevem através do portal, além de poder utilizar esses dados para otimizar o processo de triagem que acontecerá posteriormente. Na parte de requisições, temos as opções de requisição de aumento de quadro e requisição de substituição, além da opção de campos complementares para esses tipos de requisição. As requisições de aumento de quadro serão utilizadas para aumentar o número de vagas disponíveis na lotação. Já as requisições de substituição serão utilizadas para realizar o preenchimento das vagas de funcionários que foram desligados ou transferidos da empresa. Na parte de controle de lotação, nós temos as seções, os cargos e as funções, que são cadastros compartilhados com o sistema RM Labore. E temos as opções de montagem automática, distribuição da lotação e as opções de campos complementares. A opção de montagem automática possui um assistente de configuração com a finalidade de ajustar o controle de lotação e verba da empresa. Já o processo de distribuição da lotação permite uma visualização rápida do número de funcionários cadastrados na empresa, realizando um agrupamento por filial, seção e função. Bom, pessoal, na segunda parte dessa aula, nós vamos fazer uma visão geral sobre o menu de acompanhamento, onde vamos ver os cadastros relacionados às pessoas, a gestão por competências, as metas e as características ou habilidades. Até a próxima aula!